Fala pessoal, beleza? Então, a gente acabou de gravar o primeiro vídeo da Semana do Universitário Investidor que vocês vão conferir logo agora. E aí, galera, nesse vídeo a gente fez algo que a gente sempre costuma fazer na nossa rotina. A gente pegou uma empresa que o Almir estava interessado em comprar e fomos trocando ideias sobre todos os detalhes, tudo que a gente sabia e compartilhando um pouco do que cada um já tinha estudado, do que cada um já tinha lido e com isso podendo formar toda uma opinião sobre a empresa. E isso, galera, é uma coisa que a gente já faz na nossa rotina e que a gente vai mostrar para vocês agora na Semana do Universitário Investidor. Então, se vocês curtiram esse vídeo, não deixe de comentar com seus amigos, convidem ele para se inscrever na Semana do Universitário Investidor e acompanhar os próximos vídeos que ainda vão sair essa semana, tá bom? Aproveite, é conteúdo exclusivo e só você que se inscreveu está podendo ter acesso. Então, galera, fica agora com o vídeo, a gente espera que vocês gostem. Valeu! Então, pessoal, eu tava dando uma olhada, cara. Tô querendo comprar uma empresa que tem participação no setor financeiro, né? Aí eu pensei em alguns bancos dos maiores, né? Hoje tem muito Banco Inter também, né? Só que tipo, cresceu demais, né? Assim, em valor de mercado e o lucro não tem acompanhado tanto, pelo que eu vi. E assim, Itaú, eu sou cliente, tipo, não tem nada a reclamar, enfim, a gente sabe que é um dos maiores bancos aí, né? Aí eu tava olhando Itaúsa, por quê? Principalmente pela questão que eu tava dando uma olhada do desconto que ela tem em relação à holding como um todo, às outras empresas que ela tem participação. Como assim? Então, tipo, o valor de mercado, quais são as empresas que ela tem, né, na carteira? Alpargatas, Duratex, NTS, que é uma empresa bem menor, não tem nem capital aberto, ela tem acho que 7% da NTS. E o próprio Itaú? E o próprio Itaú. O Itaú representa aí mais de 90% da Itaúsa. Então, como é que funciona esse desconto? Se você somar o valor de mercado dessas empresas que ela tem participação, dá cerca de 130 bi. E o valor de mercado da Itaúsa hoje é 110. Pô, então tá barato. Se for Exatamente. comparar aos que ela é dona, né? Exatamente. Por esse motivo, tem um motivo também da diversificação, né, em vez de eu comprar só o Itaú. Enfim, aí queria trocar ideia com vocês, o que vocês acham sobre algumas dessas empresas também que ela é sócia. Eu acho que tipo assim, pra gente ver se vai comprar ou não Itaúsa, a gente tem que muito se debruçar sobre as empresas que ela é dona, porque Itaúsa é só o nome por trás, né? Então, principalmente Duratex, Alpargatas e o próprio Itaú. A Itaúsa não gera valor de nada, né? Exato, é só o nome por trás, é só a holding por trás. Então, Duratex, vocês lembram quando que foi comprada, mais ou menos? A Itaúsa meio que já lançou durante a Duratex, não foi isso? Já veio junto, as duas vieram mais ou menos junto, de onde eu sei. Exato. Acho que é legal também a gente pensar o que é uma holding, né? Tipo assim, a holding basicamente é uma empresa que se junta a pessoa, tipo um fundo que investe em outras empresas, né? No caso do Itaúsa, surgiu basicamente pela participação do Itaú, até o próprio nome original de Itaú, né? E ela era dona também da Itautec, né? Que fabricava notebook, uma parte de outros eletrônicos, né? Itautec antigamente, tipo, tem uma menina que trabalha lá na Campo que tem um computador Itautec até hoje. Pô, vou passar para vocês aqui, acho que vocês não chegaram a ver esses dados, mas a participação do Itaú nessas empresas, da Itaúsa, né? Nessas empresas. A Itaúsa tem cerca de quase 40% do Itaú, então 37,4% do Itaú pertence à Itaúsa, e o resto pertence a outra família, enfim, e o resto do Itaú fica em mercado livre. A Itaúsa também tem 29% da Alpargatas, que é dona da Osklen, Havaianas. Mizuno também. Mizuno, enfim. Acho que ela tem até participação para vender Timberland aqui também. Então, está crescendo bastante a Alpargatas, né? É uma empresa bem consolidada. E o que eu li há um tempo atrás é que a família do Itaú, enfim, a família Moreira Salles, que acredita tanto na Alpargatas também, que além deles terem participação, eles têm participação na Alpargatas por outros meios, não é isso? Mas bem interessante esse valor que a Itaúsa, dona, você até comentou, acho que de 30%, né, da Alpargatas. E se você pega o segundo maior dono, é o Cambuí, que é uma outra holding da família Moreira Salles, que é dona do Itaú. Então a família Moreira Salles é dona do Itaú, que é uma empresa da Itaúsa, que a Itaúsa é dona da Alpargatas e a família Moreira Salles também é dona da Alpargatas.
E aí esse fundo deles, o Cambuí, eles têm mais cerca, acho que eles são donos de quase 15% ao todo da Alpargatas. Então, assim, é uma posição até bem relevante. Então, isso é muito legal por muito, conta né, da governança, né? Porque é uma governança ímpar, a gente não tem dúvida disso, que a família Moreira Salles, ela apresenta uma governança muito atípica do normal. Eles fazem o Itaú crescer a cada ano. Então, o Itaú, depois acho que a gente pode até falar um pouco mais do Itaú, mas o Itaú, ele apresenta lucros recordes a cada ano, ele apresenta um número crescente de correntistas a cada ano, e muito por conta da sua governança. Então, e tem mais um ponto, eu acho interessante na governança, que se a gente pega o terceiro maior dono da Alpargatas ainda, é o fundo Bom Sussex, que é do Silvio Tini. E é muito interessante que se você vai analisar o histórico do Silvio Tini, ele participou muito do crescimento do Banco Pan, ele ganhou muito dinheiro com a Gerdau. Então, assim, ele ganhou muito dinheiro com algumas construtoras. Opções, né? Exatamente. Tem até o apelido dele no mercado, né? O caçador de boas ofertas. Caçador de boas Então... Só não pegou a Maglu, né? Exatamente. não dá pra ter tudo. Né? Mas, assim, o que eu acho mais interessante, que é uma pessoa que a gente sempre fala muito de analisar histórico, principalmente de controlador, de governança, vamos analisar quem está por trás da empresa, e aí a gente pega desses 3 controladores, uma empresa, né, no caso a Itaúsa, mas depois você vai analisar mais em foco pessoal, você pega a família Moreira Salles, a gente sabe também que não entra em coisa errada nesse no Itaú, e aí tem quase 15% da Alpargatas. Depois você pega o Silvio Tini, através da holding dele, que é dona aí também de mais quase 10% da Alpargatas. Então, assim, você vê que tem pessoas muito boas, muito competentes e que não costumam entrar em furada, né? Exato. Então isso dá uma Esse ponto credibilidade também, boa. eu estava dando uma pesquisada, um estudado sobre Itaúsa, e um fato interessante é que a Itaúsa, como holding, só investe em negócios que já são perenes, ou seja, maduros, que já dão lucro, enfim. Dificilmente eles vão pegar e investir em uma startup ou numa coisa que o mercado vê como uma oportunidade, um capital de risco, tipo pegar o dinheiro e investir no Nubank, igual esse SoftBank está fazendo em várias startups, entendeu? Se você pega as próprias empresas, pô, esse é o nome do Itaú, cara, que é uma empresa mais consolidada que Itaú. O maior banco do Brasil. Pô, Alpargatas. Cara, Alpargatas aí, se a gente, quando fala Alpargatas fica um pouco distante, mas Alpargatas é dono da Havaianas, que é uma marca mais consolidada que a Havaianas. Cara, acho que a Havaianas, eu ouso dizer que é tipo, uma das marcas mais, sim, das marcas brasileiras mais consolidadas. No mundo. Ninguém fala que vai comprar um chinelo, todo mundo fala que vai comprar uma Havaiana. E, tipo assim, eles se tornaram muito... o top of mind, né, do setor. E é um produto que no mundo inteiro, um dos produtos brasileiros mais conhecidos no mundo A inteiro. Duratec, você não falou, e Itaúsa tem uns 40%. Exatamente, porque os meninos interromperam, mas tem 36% da Duratex. E apesar dela ter algumas dificuldades, né, financeiras aí, tem passado por uns períodos difíceis também, você falou muito em top of mind, em referência de mercado. A própria Duratex também, né, é dona da Hydra, da Ceusa, da Duraflor, são marcas aí... Deca, né? Da Deca, são marcas aí que são referências. Interessante, né, a gente pensar nisso, porque, por exemplo, o Itaú é no setor financeiro. Mesmo no período de crise agora, sofreu um pouco, assim, se a gente for ver mesmo. O setor financeiro. Isso. Agora, a Duratex já entra no setor de construção civil, que sofreu muito nos últimos anos. Consumo, varejo. E a expectativa né? com o setor de construção civil, que é assim, o termômetro da economia brasileira, é de retomada. Então, pode ser que seja uma virada para Aí vai muito pro que você falou da Itaúsa ser uma ação que você compra uma ação e você consegue diversificar, né? Exatamente. Porque você está comprando uma ação de 13, 14 reais e só com isso você já está diversificando entre 3, 4 grandes nichos. Então você está diversificando questão da construção civil, questão do consumo, questão financeira. Então isso é um ponto muito positivo da Itaúsa. Aquela hora que você falou da questão sustentabilidade, enfim, investir em empresas já perenes, a Itaúsa foi eleita pelo 16º ano e o Itaú pelo 20º ano no índice de Dow Jones como uma das empresas mais sustentáveis. Esse índice só tem 300 empresas no mundo todo, e essas duas empresas estão nesse índice. Então, sustentáveis no sentido financeiro, né? No sentido sustentabilidade ecológica. Não, o Itaú é bizarro, tanto que ele consegue se reinventar, né? Então a gente começa a pensar, mas está vindo muito banco digital, cada vez mais a gente vê crescendo Nubank, cada vez mais a gente vê crescendo o Banco Inter. Eu concordo com isso, eu, por exemplo, hoje já sou
cliente do Nubank, só que se você for pegar a massa brasileira ainda, quando pensa em banco, não pensa nesses bancos digitais, né? Eu acho até engraçado, Aquela quando parada a que você gente... deu ideia. Não, eu acho engraçado quando a gente fala assim, que a gente acredita que a gente tem uma falsa opinião em relação a essa dominância dos bancos digitais. Eu acho que o nosso meio ainda é muito enviesado. Muito. Então, beleza, dentro da universidade, realmente, a gente vê muita gente migrando para Nubank, para Inter. Cara, mas vai pro interiorzão do Brasil. Tu sabe Nubank? Exatamente. Fora que os clientes desses bancos digitais, que são os jovens, não dá receita para esses bancos digitais. Se a gente pega, por exemplo, você fez um vídeo outro dia lá para a página, o Inter dá tipo 3%, R$3 de lucro por cliente, né? Exatamente, você pega o lucro líquido já dos bancos. Eu fiz a conta do Inter e Itaú. Aí, para ter uma noção, né? O Inter é R$3 por cliente que eles conseguem lucrar. O Itaú é R$100 por cliente. Fora que o Itaú tem muito mais clientes, então o lucro absoluto, mas eu acho que assim, isso é muito interessante para mostrar a capacidade deles monetizarem. Né? Porque a gente vê que o Inter, ele tá no último relatório deles, eles vieram assim, esbanjando, ostentando o fato que eles estão aumentando muito a base de clientes. Tá, mas beleza, eles estão aumentando muito a base, eles não conseguem monetizar isso. Então, lógico, eles têm R$3 de lucro por cliente, se eles aumentarem aí 100 milhões de clientes, vai aumentar muito o lucro, fato. Mas assim, nem se compara ainda a... E eles não vão chegar em 100 milhões de clientes, é difícil demais, porque tipo, os maiores bancos, eu acho que nenhum deles tem 100 milhões, e tipo, não tem, o market share é um só, a gente tem 200 e poucos milhões da população e tem assim, esses bancos digitais, foi uma opção de cortar, mas assim, esse número de clientes dele, eu acho que ainda é muito enganoso em relação ao lucro, porque, por exemplo, no Itaú, para você criar uma conta, a gente sabe que tem mais barreiras. Você tem que ir no banco, você tem que ir lá, tem que levar documentação. Praticamente qualquer conta que você vai abrir hoje vai ter uma taxa. Então quem abre é quem realmente vai usar, é quem vai trazer receita para o banco. Só que esses bancos digitais, isso é até um problema, que não tem custo, não tem nada, então todo mundo abre conta. Eu tenho conta em mais de um banco. 55 milhões de clientes, velho. Não, e tipo assim, é cliente que dá retorno. O Nubank comemorou recentemente. Não, 1 milhão de clientes. Não, 15 milhões de clientes. 15 milhões? 15 milhões de clientes tem no Nubank. Só que a questão é... Então é o Inter que tem 1 milhão? Não, o Inter tem 10, eu acho. 10 milhões de clientes. Mas a questão ainda é que o Itaú vem crescendo. Então mesmo a gente pensa, tá crescendo a questão do banco digital, só que mesmo com isso o Itaú consegue crescer. Se não me engano, acho que teve mais de 40% de contas abertas nos últimos 2 anos. Então, olha pra você ver, além dele ter uma lucratividade maior por cliente, além dele ter o porém de ter outros bancos digitais chegando, eles conseguem crescer a base de clientes. Exatamente. Então, é absurdo o que esses caras fazem. A governança deles é muito... Eu acho que ainda tá muito distante da gente assim, pensar banco digital como uma grande ameaça. Olha a pesquisa aqui, o Nubank 15 milhões, o Inter tem 3 só. 3 milhões? O próprio Nubank pro Inter já tem um gap bem alto. Né? Olha só, eu tô com um relatório da Itaúsa aqui, pra você ter uma ideia, a gente fica falando muito de jovem, vai muito no banco digital, mas o Itaú teve 55% de novos correntistas tem menos de 30 anos. Então, tipo assim, ainda está atraindo muitas pessoas jovens. NPS 8. O que é NPS? NPS é insatisfação dos clientes, né? Então, além de tudo, eles ainda estão dando uma insatisfação. E agora... Cara, o que acontece? Pô, a gente tá aqui nós 4, a gente acha que só tem conta em banco digital. Você tem conta só em banco digital? Eu tenho Itaú. Só em banco Eu digital? tenho Santander também. Você tem conta só em banco digital? Banco do Brasil. Bom, eu no Santander também, então assim... Ninguém hoje está só no digital. Né? Rapidão, só pra gente... Eu acho que tipo Itaú... Só mais 2 dados pra gente fechar Itaú. Eu acho que não tem nem discutir sobre Itaú mais. Investimento em tecnologia. Esse ano, 2019, tá para fechar com mais de 20% a mais de investimento em tecnologia do que em 2018. Assim, mostrando que não está querendo ficar para trás dos bancos digitais. Isso para mim é uma das coisas que mais impressionantes. Porque a gente pensa, será que esses caras não estão pensando? Será que eles não vão se readaptar? Eu conheço uma pessoa que trabalha no Itaú há muitos anos, na alta cúpula, não na alta cúpula de São Paulo, mas uma pessoa que está bem lá dentro. Ela fala, Vinícius, a gente já sabe disso tem muito tempo, é muito tempo antes da grande população chegar ao banco digital, eles já enxergam isso como uma ameaça, então eles estão investindo em será que não vai tecnologia. muito, isso não é propósito de valor muito não? O Inter, o Nubank tem dificuldade em rentabilizar, porque o propósito de valor deles é cobrar menos taxa. Com certeza.
Mas assim, o dado que eu queria trazer também para mostrar isso é o seguinte, o Nubank lançou agora o empréstimo, pessoal. Então, tipo assim, a coisa está começando e tal. Olha só esse dado. Do ano passado, em questão de 12 meses, a carteira de crédito do Itaú subiu mais de 15%. Subiu 15%. 230, representando 230 bilhões de reais. Tipo assim... E aí que veio o dinheiro forte, né? Micro e pequenas empresas subiu, já mostrando também um sinal de recuperação da economia, porque crédito aumentando também, consequentemente financia novos projetos. Subiu 24% a carteira de crédito para micro e pequenas empresas. E o Banco Inter está longe demais do cara que precisa de um capital de giro e que paga. Isso que sustenta o banco, fora as taxas, né, que também... A taxa é o maior feito. Exatamente. Mas é absurdo. Eu acho que ainda tem muito que crescer. É uma utopia muito grande a gente falar que o banco digital vai tirar o lugar desses grandões. E eu acho que um ponto, assim, o último ponto que eu acho bem interessante a gente citar também, quando a gente fala assim, que o Itaú vai estar ficando para trás e tal, é como que eles já pensaram nisso e, por exemplo, adquiriram a XP, né? A gente fala da XP que a XP agora vai abrir seu capital, vai fazer o IPO e o Itaú é dono de 50% da XP. Então, assim, olha como é que eles já se preocuparam, já tomaram uma ação, né, contra essa disrupção que está tendo no mercado financeiro, e já tomaram uma iniciativa e que a gente vê que está dando puta retorno, né? Então eles compraram, acho que o Almeida estava até comentando outro dia, quanto que eles compraram a XP? Compraram 6 bi, metade. Metade da XP a 6 bi. E o IPO dela está sendo... Cotado a 60 bi. Pô, olha o... 30 bi. Olha o retorno só esse investimento aí, olha o retorno que está tendo. 5 vezes em papo de 3 anos. Acho que é isso, 3 anos. 3, 4 anos. Aqui, mas o méritozinho do Nubank aí, o Nubank, acho que foi em 2013 que foi fundado, 15 milhões de clientes. É muito grande. Não, confesso que até eu fiquei um pouco assustado. Mas eles estão abrindo o olho. É muito grande, mas inclusive eles estão expandiram a operação para o México agora. Sim. Estão trabalhando A agora Cristina Junqueira, se não me engano, o dono. Ela é sensacional, assim. A gente fala de governança, a governança do Nubank também está muito, mas muito. Claro que tá longe, né? Tá longe, mas assim... Eles são bons. Para uma empresa que tem... Dinheiro no bolso, dinheiro no bolso. Eu gosto de ser mais seguras. Pra mim, pô, tudo bem, aumentou, cresceu, tudo bem, mas o dinheirinho para os acionistas é importante também. Né? Total. E falando em dinheiro para acionista, né, voltando a falar de Itaúsa, para mim, o ponto principal de Itaúsa, a gente falou, olha o tanto de coisa que a gente falou, e para mim nem foi o principal. Para mim, o principal de Itaúsa é o tanto de dividendo que ela dá. Então, Itaúsa distribui muito os seus lucros. Muito porque, igual me falou, ela só investe em empresas que já são perenes, né? Então não precisa de tanto investimento para continuar crescendo, porque já são empresas grandes. Então, quando essas empresas dão lucro, Itaúsa divide esses lucros entre os acionistas. Então, se não me engano, nos últimos 12 meses, a taxa de dividendo foi em 8,7%. Ou seja, se você colocar R$100 em um ano, você está ganhando R$8. É mais do que se você colocar numa renda fixa. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Se você ainda junta isso com a valorização da ação em si, olha quanto você consegue ter de retorno. Vou trazer um dado para vocês aqui que eu estava citando também. Se você colocasse R$100, se comprasse R$100 em ação da Itaúsa há 20 anos, hoje você estaria recebendo anualmente R$100. Mais, eu acho até um pouco mais. Eu já vi esse dado também. É um pouco mais de R$100. Então você teria, se a gente está falando de 8%, você teria aí cerca de R$1.000. Ou seja, você comprou R$100 em ação, você teria R$1.000. Então a empresa valorizou por 10 aí nos últimos 20 anos. Fora que, essa questão da valorização, tem um dado até que é um pouco mais impressionante. Se você fizer a valorização desses 20 anos, consolidado com o dividendo pago, teve um retorno de mais de 13.000%. Então, assim, se você não daria para ganhar. Se você colocasse R$100, você teria R$13.000. Tipo isso. Exatamente. Longo prazo, né? Exatamente. Agora, retornos em bom. Só pra gente... Mas é legal falar que isso não é normal, né? Não é toda empresa que tem isso, é uma empresa muito ímpar no mercado e é por isso que a gente está discutindo ela, né? É uma empresa que é muito diferenciada. Então, surgiu a discussão, né, que você está querendo comprar, velho. Já vou adiantar minha opinião, eu sou super a favor. Só pra gente fechar Itaú, fazer uma análise aqui do preço, né? Preço é importante, na minha visão. Tem gente que fala, preço não importa, mas importa, obviamente. Cara, a gente teve uma alta no mercado nos últimos 2, 3 anos
boa, né? Só do início de 2018 para cá, o Bovespa saiu aí de uns 70 mil pontos para 100 e poucos agora, e o Itaú quase não mudou de valor, subiu assim coisas de 2, 3%. Então, além de ter subido muito o lucro, enfim, talvez isso não se refletiu tanto no preço. Então, isso é sem analisar os dividendos, né? Claro. Então, é só a valorização do preço. Isso tem 2 pontos, você pode olhar. O primeiro é ruim, realmente, se você for colocar comparado ao Ibovespa, tem uma valorização ínfima. Agora, o segundo é que é uma aplicação, digamos, um pouco mais segura, né? Ela tem uma volatilidade dela não é tão alta. Então, se você quer investir num banco consolidado, eu acho legal. Mas o que eu tô, tipo assim, eu não tô falando que foi ruim isso não, eu tô falando que ela não ter valorizado talvez seja bom para entrar agora, entendeu? Talvez que ela ficou um pouco atrás nessa valorização do mercado como um todo. Ela ficou fora da visão ali dos investidores, vamos dizer assim. Em 5 anos o Bov deu 100%, em 5 anos o Itaú deu 60%. Exatamente. Mas é muito difícil bater o Ibov, né? Um ativo bater o Ibovespa, assim, você pode pesquisar, vão ser mínimos os ativos, é só o ponto fora da curva mesmo. Então que o Itaú reflete bem, né? Exato, o Itaú, se eu não me engano, é 7 ou 8% do Ibovespa, é só o Itaú. Vamos passar para, eu acho que sim, que Itaú a gente já tem certeza que é uma boa a gente investir, principalmente pensando no longo prazo. Alpargatas, teve um acontecimento em 2017, né, que uma das controladoras era a empresa dos irmãos. Era a família Batista. Exatamente, mas passou essa parte para Itaúsa, então, consequentemente, teve uma melhora. Quase certeza de ter uma melhora na governança. E não foi só para Itaúsa, foi nessa mesma época que as outras empresas que a gente citou anteriormente também compraram. Então na época foi Itaúsa e o fundo Cambuí, que é dos irmãos Moreira Salles. Exatamente. Mudou bem, né? Só na governança, família Batista ali, mudou Itaúsa, família Moreira Salles. Com certeza. Mas por isso, cara, também teve uma queda no preço das ações na época. Sim. E de lá para cá, assim, principalmente esse ano, subiu demais. E o lucro... Tá na máxima histórica, assim, disparado, não é um pouquinho não. Se não me engano, tipo assim, sempre girou em torno de 10 e tal, hoje tá em R$30. Pagar? Exato. E só no último ano o lucro caiu 50%. Pode falar. Não, assim, só complementando, porque eu acho que esse fato, eu tava até pesquisando e eu vi que ele dá uma enganadazinha na gente. Porque quando você compara com o mesmo trimestre do ano passado. E nessa época, o que aconteceu? Eles tiveram uma ação de um problema que eles estavam tendo em relação a imposto, de ICMS, COFINS e tudo mais, e eles ganharam e entrou um dinheiro muito bom. Então, assim, isso impactou tanto que se você pegar em relação ao trimestre anterior, se você comparar o terceiro trimestre de 2019 com o segundo, o lucro deles aumentou em quase 90%. Então, assim, a importância de olhar além dos números, né? Tanto que, por exemplo, no terceiro trimestre agora, o lucro foi de quase lucro líquido de quase 60 milhões. Se você pegar no segundo trimestre de 2018, era de 18 milhões. Aí no terceiro trimestre de 2018 teve esse salto, aí ficou muito discrepante. Mas se você pega agora, por exemplo, o segundo trimestre de 2019, também foi na casa dos 30 e pouco. Então aí agora veio com quase... Então não é que diminuiu 50%, porque no ano anterior teve uma discrepância comparado com aquele período. Exatamente, teve um fato atípico, exatamente. Então, e eu... Não, pode falar. Só lembrando que a gente fala Alpargatas, isso fica meio longe, né? Havaianas, Osklen, o Vinícius falou que tem da Timberland, né? Distribui a Timberland aqui no Brasil também. Mizuno também, distribui Mizuno. Olha só, a Timberland, eu sei que é uma marca considerada demais no mundo inteiro. Osklen, cara, não tem nem o que falar. Tipo assim, os caras, pra mim, é a Apple de roupa, sacou? Tipo, os caras conseguem cobrar R$500 na bermuda, que a concorrente cobra 200 e, tipo assim, vende. Tênis, eu gosto de tênis pra caralho da Osklen. Eu acho que sapatênis da Osklen é top of mind como Havaianas, sacou? Sim. E outro fato interessante, que no resultado que eles divulgaram desse terceiro trimestre, todas essas marcas tiveram um aumento na casa de 2 dígitos no número de vendas. Então, tanto da Timberland eles não divulgaram assim, no relatório que eles fazem mais de distribuição. Mas eles deixaram isso bem claro no relatório que a Havaianas, a Osklen, a Mizuno, em todos os países que eles fazem a venda, aumentou na casa dos 2 dígitos o número de vendas. Então, assim, a expansão tá vindo forte. Bem grande.
Com certeza. Potencial excelente. Pois. E é o setor de consumo também, né? E é o setor que mais vem crescendo com essa retomada do Brasil. Porque hoje a taxa de juros está só baixando. Isso impacta no brasileiro, querendo ou não, ele vai deixar de investir numa poupança, numa renda fixa, porque não está rendendo mais tanto. E impulsiona esse cara a comprar. Esse cara vai comprar mais, qual setor que vai mais se valorizar com isso? O setor de consumo, que é justamente onde a Alpargatas está inserida. E assim, a Alpargatas, eles dão muito destaque para Havaianas, porque é a mais relevante ali dentro da empresa. E eu achei interessante também que um fato que eles colocaram no relatório, eles fizeram até uma régua de elasticidade, né? Pra gente, que somos alunos de economia, a elasticidade é, quanto que influencia, se a galera passar a ganhar menos, qual vai ser a coisa que eles vão logo deixar de consumir, né? E eles botaram que a Havaianas é praticamente inelástica, ela não sofre tanto a crise. Então, independente do preço, eles vão comprar. Porque, assim, todo mundo precisa e quer ter uma Havaianas. Se a Havaianas já pensou arrebentar, tipo assim, estragar, ela vai comprar outra, tá ligado? Então, assim, por mais que eles já tá passando, não tá com tanto dinheiro e tal, mas se ela ficar sem Havaianas, ela vai precisar comprar outra. Como é que você fica sem chinelo? Exatamente, ninguém fica sem chinelo. Tem um negócio que é interessante a gente olhar também, quase todas as empresas que a gente vai ver, aí eu vou te perguntar, às vezes você viu esse dado também, questão de sazonalidade, tipo, de consumo, porque você pega, vou dar outro exemplo, a Ambev, no verão tem um consumo muito maior, tipo, da Havaiana, você viu? Você tem no verão? Então, no relatório que eu li, eles não falaram nada sobre sazonalidade, mas eles divulgaram um dado que eu achei interessante, que eles fizeram uma média que o consumidor consome Havaianas cerca de 2 vezes por ano. Então, em média, lógico, né, mas eles fizeram, o consumidor deles é as pessoas que cada pessoa vai comprar com eles 2 vezes por ano. Não, bizarro aqui, rapidão. Eu tô de tênis, né? Mas vocês 3 estão de chinelo, vocês 3 estão de Havaianas. Não, é quase que um monopólio. Na praça, de chinelo, esse mercado é monopólio. E aqui a gente fala, todo mundo tem chinelo. E não tem jeito, já comprei Raider, já comprei Kenner. Kennerzão é estiloso. Kenner, aqui, não tem jeito. Os outros são até mais caros, velho, mas não é a mesma coisa. Começa a grudar no pé aquele negócio, você começa a suar. É mais duro, né? Mas então, pelo que o Chico falou dos números, cara, eu tava com esse número assim do lucro ter caído, tava meio em dúvida e tal, achei meio, pô, o cara caiu 50%, mas enfim, tem um porquê, né? Sim. Então, qual que é o seu veredito aí quando a empresa fala isso então, né? Tá crescendo, tem potencial e o preço? Tem que ver o preço. Não, exatamente, isso que eu ia falar. O que acontece na Alpargatas? Ela tá subindo muito. Eu acho que ela chegou ela tá num nível, igual quando a gente fala de Ambev agora deu uma oscilada. Mas é aquela empresa que assim, dificilmente ela vai ter uma oscilação absurda do nada, vai subir 10%. Muito difícil. Porque ela tá muito consolidada, tá assim, o mercado precifica ela bem. Acho que hoje ela tá num preço que reflete os resultados dela e reflete até um pouco das expectativas futuras. Só que ao mesmo tempo é uma empresa muito difícil também de quebrar, assim, de ter um resultado ruim. Então provavelmente não vai ser aquela empresa que vai ter uma surpresa negativa, mas também não vai ter nenhum grande impacto positivo. Então, assim, analisando... num nível bom, né? Ela vai, é aquela empresa, tipo assim, estável. Exatamente. Então assim, dentro de um fundo como o Itaú, dentro da holding, acredito que não vai puxar para baixo, só tem a agregar. É pequena também, né? Porque eu vi que 95-96 da holding é Itaú, então a parte de Alpargatas, querendo discutir, mas é muito pouca exposição. E não vai puxar para baixo. Assim. Se a preocupação é Alpargatas puxar para baixo, a gente pode ficar bem tranquilo. Porque os resultados mostram que a última coisa que ela vai fazer é isso. Então, só tem a contribuir. Estava vendo aqui no relatório, realmente, como você falou, os 9 primeiros meses de 2018, ela teve um lucro líquido de 90 milhões. Sim. E nos 9 primeiros meses desse ano, 190 milhões. Ela está aumentando. O terceiro trimestre do ano passado assim, foi muito discrepante. Então ele ficou um ponto muito fora da curva, às vezes pode causar essa... Não. As duas estão validadas já. A primeira é mais importante, né? Exatamente. Então, Duratex, vamos lá. Pô, eu acho que o Duratex aí dentro, eu estava lendo outro dia um pouco sobre, dentro disso que a gente está falando é que teria menos validação aí, se eu vou falar, né? A empresa tem passado por dificuldade um pouco mais de operacionalidade financeira, despesa administrativa. No geral, se for pensar em validação, não que seja ruim, né? Mas é uma empresa que está dando prejuízo, uma empresa que no último trimestre teve redução de quase 50% do lucro e sem nenhum fator macro, igual foi você que falou, Vinicius, foi o Miguel que falou, né, que teve aquele caso, a base comparativa é basicamente mesmo por
ineficiência operacional, principalmente na parte financeira. Então tá aí dentro de validação, dentro da carteira, eu acho que é uma E das é muito mais... por causa do setor também, né? Esse setor de construção civil ainda está complicado. Porque Demora ele é pra o último a recuperar sempre. Porque, pô, beleza, eu consegui meu emprego de volta, eu consegui... eu vou voltar a consumir igual eu consumia antes da crise, eu vou voltar a fazer as coisas que eu fazia antes da crise. Agora, para eu chegar no ponto de eu querer entrar num apartamento, para eu chegar no ponto de eu querer reformar minha casa, para comprar os produtos da Duratex, é muito demorado. E até assim, um pontozinho a mais para acrescentar, o Vitor pode até me confirmar, ele criou mais, mas que eu não sei se eu não entendo tanto da Duratex. Os produtos já é mais tipo louça e tal, né? Deixa eu até conferir, pô. Tipo, é mais essa parte de louça. tipo, vaso sanitário. Então, por exemplo, se a Xena for pensar, ela vai entrar, vamos supor, no acabamento do apartamento. Exato. Então, tipo assim, ela vai começar a repetir o resultado, vamos supor, o setor de construção civil vai voltar, as empresas vão começar a construir um prédio, aí quando esse prédio estiver quase pronto, que entrar na faixa de acabamento, que então vão consumir ou Duratex. reforma, que reforma Então, assim, ainda é mais difícil. exatamente. Você reformar a sua casa, você tinha Então, assim, então, por exemplo, para ela, vai refletir. Ela é a última coisa refletida na construção civil. Ela só vai refletir quando esses prédios, quando as empresas começarem a voltar a investir, aí quando esse investimento estiver quase no final, que aí então vai virar retorno para a Duratex. Não demora demais. O que você falou aqui, Duraflor, laminado de madeira, decoração, Deca é mais banheiro, então reforma, louças e metais sanitários que eles põem aqui, Hidra, que eles têm esse segmento que é ducha e torneira elétrica, Ceusa, que é porcelanato, e esse ano eles compraram a Secrisa, que é revestimento cerâmico. Tudo acabamento. Tudo acabamento. Então acaba que é tudo acabamento. Igual vocês falaram, demora para chegar nesse setor. Mas tem alguns pontos fortes, né? A gente está falando muito aqui dos negativos, mas é uma empresa que tem mais de 10 mil colaboradores, já tem aí, 50 anos. Se eu não me engano, deve ser líder de mercado também. Líder de mercado, porque aí segmenta, né? A Duraflor é líder de mercado, a Deca é líder de mercado, mas outras empresas do ramo, se né? a gente for ver, a gente está falando de uma holding que controla só líderes de mercado, quase, porque Só líder de mercado. Itaú é líder de mercado, Alpargatas, Havaiana, não tem nem o que falar. Duratex tem algumas empresas que fazem parte da Duratex que também são líderes de mercado. Vou pegar aqui uma colinha de uma operação que eles fizeram voltando, esse ano. A renda voltando a subir, igual o Vinícius falou, de questão de emprego, o cara primeiro é top of mind mesmo, tipo assim, eu preciso comprar isso. Vou comprar de tal marca. Eu acho que o outro fato interessante também, a gente tocando um pouco no fato da Itaúsa, que a gente comentou sobre a diversificação. E apesar de diversificado, eles estão em setores diferentes, em empresas diferentes, e eu acho que vai mais além disso. Olha quantas marcas a gente não falou aqui. Então assim, que eles são dono da Alpargatas, é uma empresa, só que a Alpargatas ainda abrange outras 4 marcas. A gente falou aqui da Duratex, uma empresa, só que ela ainda abrange diversas outras marcas. Então essa diversificação... Tem o próprio Itaú, ele é dono da Exatamente. rede, maquininha de cartão de crédito, dono da XP. Então, se você fala... Itaú BBA, então você fala uma grande aqui, Exatamente. que tem 3 guarda-chuvas, que tem mais infinitas empresinhas pequenas. Então você está comprando com o Itaúsa, você está assim, diversificando seu portfólio ao máximo. Chutando aqui, você vai comprando umas 15 marcas. Por aí. Diferente. Aqui só outro ponto positivo, além dessa retomada, né? A gente tem nessa retomada, aumenta o consumo aí, pensando em Duratex, eles estão agora com uma estratégia de focar em operação com mais produtividade. Então eles estão desfazendo de várias operações, fábricas que estão... eu estava pegando colinha aqui, chama Botucatu, deixa eu até conferir. Botucatu mesmo, uma fábrica que estava paralisada desde novembro do ano passado, os caras venderam agora. Então eles estão reforçando o caixa. O custo, né? Eles estão diminuindo essa operação. E a operação, eles estão mantendo só aquelas que têm mais produtividade, né? E no próprio relatório deles, eles falam que com isso eles não vão perder aí, capacidade produtiva, mesmo tirando o conteúdo ocioso. Tirando a parte gordurosa, né? Tirando a parte gordurosa, então estão enxugando, reforçando o caixa para conseguir melhorar aí o resultado. Nossa. Até isso foi precificado já, até acho que um pouco acima. A ação deu uma subida boa nesse ano aí, de maio até agora. Se eu não me engano, quase que dobrou de valor. Vou até conferir aqui se eu não estou falando bobeira. A Duratex, ela esteve 60% mais ou menos. Esse ano. Só de maio, igual você falou. O BTG, eu estava olhando o relatório do BTG, estava falando um pouco disso.
Eles acharam que era um movimento positivo esse de venda de operação, enxugar, mas que... É tipo a Petrobras tem feito nos últimos anos também, vendido muitos ativos passivos que oneram a operação. Exato. Só pra gente ir fechando já também, cara, outro dado legal também, paga muitos dividendos, cerca de 8,7% nos últimos 12 meses, e é interessante a gente falar do payout também. O que é payout? Tem um lucro lá, 100 milhões de lucro, vamos supor. E o payout basicamente daquele lucro que ela paga de dividendo. E tipo, 2016 o payout foi de 48%, ou seja, cerca de metade do lucro eles distribuíram para os acionistas. 2017 passou para 83%, 2018 94%. Então, tipo, cada vez mais eles estão pagando para os acionistas. Estão pagando tudo, por quê? É aquele negócio, já é desde mercado, não tem como crescer tanto. Então, se a gente estiver pensando em algo mais seguro, como o Miguel falou e tal, eu acho que realmente, e até um quesito da minha carteira hoje, não ter tantas empresas assim. Eu tenho uma Ambev, que é uma empresa também já madura, enfim, paga dividendos. Eu acho que encaixaria bem também na minha carteira para fazer um equilíbrio ali, sacou? Mais uma parada que eu achei muito interessante, cara, no último ano a Itaúsa passou de 130 mil acionistas para 320 mil acionistas. Tipo assim, quase triplicou o número de acionistas da empresa. Isso mostra uma outra coisa também que eu vejo, que, como o Miguel falou no início, tem uma mistura ali muito de interesse, família não sei o que, família não sei o que, família não sei o que. E talvez esse bolo do fundo Itaúsa, se dividindo entre acionistas minoritários, pode ser que diminua esse conflito de interesse no longo prazo. Né? Sim. E assim, mas até entrando um pouco também no controle da Itaúsa, eu estava dando uma olhada nos principais acionistas, assim, na relevância, e se você pega também os maiores donos, a gente hoje, a maior acionista da Itaúsa é a Ana Luísa Vilela, né, a 25ª pessoa mais rica do Brasil, então, assim, uma pessoa que nem é tão conhecida, uma bilionária. E é até interessante que fui pesquisar, que eu nunca tinha ouvido falar, falei, caraca, isso é dono de 7% da Itaúsa, então imagina a grana dela. Só de dividir ela ganha 700 milhões por ano. Exatamente, e aí eu fui pesquisar a fundo dela, vi que é uma pessoa assim, super consciente, que ela nem dedica tanto assim a se meter na empresa, ela cuida de uma instituição assim, bem voltada em prol do desenvolvimento social e tudo mais. Então a gente vê que até você pega os controladores da Itaúsa, também são pessoas muito racionais contra os investimentos, pessoas que pesam para essa sustentabilidade da empresa. Então vê que também até essa parte gerencial ali está muito bem tomada. Eu acho que sim, pelo que a gente trocou. Eu já estava muito interessado na empresa, eu estava estudando há alguns dias, e pelo que vocês me falaram hoje, eu acho que sim, sem dúvidas, eu acho que eu vou colocar na minha carteira, vou ver ainda qual porcentagem, mas assim, como realmente eu vou colocar ela ali junto com a Ambev, assim, de objetivo, né? Ter uma parte da carteira menos volátil, porque a gente sempre quer arriscar em outras oportunidades, né? A gente vai me deixar rico de crescimento assim, do valor da ação, mas é algo que eu vou estar exposto à renda variável, mas com um risco bem menor. É aquele pensamento de carteira, né? Exatamente. Quando você compõe a carteira, não dá para ser 100% ousado e empresa arriscada. Achei que tem E fora o dividendo, né, velho? Então ela vai estar te dando aí uma renda por ano maior do que você estaria numa renda fixa, isso pra mim já é um ponto e até às vezes, a gente fala, porque muitas vezes quando a gente fala de empresas assim, tipo Ambev e tal, a gente fala, não valorizou tanto, mas a gente sempre já discussão de dividendo. Porque às vezes, se ela valorizar 3% no ano, e pagando dividendo de quase 9%, vai estar no retorno aí de uma conta bem grosseira de quase 12% no ano. 12% no ano já é o dobro da renda fixa. Exatamente. Ainda tem aquele esquema que a gente estava trocando ideia outro dia, por exemplo. Itaú comprou a XP por 6 bi, metade da XP. Hoje está com expectativa de ser avaliado em 30. Só metade, ou seja, 60%, 60 bi a XP toda. Se a XP toda passava ali 300 bi, que não é algo assim, não vai acontecer, pode ser bem factível. Isso
acaba caindo sobre o Itaú, que acaba caindo sobre o Itaúsa. Então, querendo ou não, também eu tenho um potencial de ganho Em tudo. em tudo. Todas as empresas são fortíssimas, igual a gente fala, é um guarda-chuva com várias outras empresas. Você tem meu total aval, Mizão? Eu acho que Você não Itaú... vai financiar, não? Eu tô financiando nem pra mim, tempos de vacas magras. Então aqui tem eu queria investir, eu tô pensando, de onde que eu posso tirar um dinheiro pra botar em Itaúsa? Não tem de onde tirar. Exato, me convenceu também, pô. Não, show de bola. Eu vou comprar então, velho. Não tem dúvida, assim. Vou comprar uma parte e deixar na minha carteira, pensando aí no longo prazo. E receber, eu gosto demais desse dinheiro, cara. É bom demais. Dá uma sensação. É um dinheiro que você não estava esperando, assim, entre parênteses, né? No final do ano agora vai cair R$600 pra mim de CEMIG de dividendo, cara. Nossa. Dá uma moral, Vai dar pra dar uma moral nas férias, Mas é isso então, velho. Eu vou comprar e valeu pelas dicas de vocês aí. Tamo junto, velho. Valeu. Tamo junto.